Lição 7. Através de todas as épocas, o homem acreditou em um poder invisível, por meio do qual todas as coisas foram e são continuamente recriadas. Podemos indicar uma personalidade a este poder e chamá-lo de Deus, ou podemos pensar nele como a essência ou o espírito que permeia todas as coisas, porém, em qualquer caso o efeito é o mesmo. No que diz respeito ao que o indivíduo está concernido, o objetivo, o físico, o visível, o que pode reconhecer com seus sentidos, é o pessoal. Consiste em seu corpo, cérebro e nervos. O subjetivo é o espiritual, o invisível e impessoal. O pessoal é consciente porque é uma entidade pessoal física. O impessoal, sendo do mesmo tipo e qualidade que todo o resto do ser, não está consciente de si mesmo e, portanto, foi denominado subconsciente. O pessoal, ou consciente, tem o poder da vontade e da escolha e pode, portanto, exercer discriminação durante a escolha de métodos através dos quais encontra soluções às dificuldades. O impessoal, ou espiritual, sendo parte uno com a fonte e a origem de todo o poder, não pode exercer nenhuma escolha, porém, em troca, tem recursos infinitos à sua disposição. Este pode consegue trazer resultados por métodos que a mente humana ou individual não pode sequer conceber. Portanto, você verá que é seu privilégio depender da vontade humana com todas as suas limitações e prejuízos, ou você pode utilizar as potencialidades do infinito fazendo uso da mente subconsciente. Aqui, então, está a explicação científica do maravilhoso poder que foi posto sob seu controle, se somente se decidir a entendê-lo, apreciá-lo e reconhecê-lo. Nessa lição 7, se descreve um método para utilizar conscientemente este poder onipotente. 1. A visualização é o processo de fazer imagens mentais, e a imagem é o molde ou modelo que servirá como padrão a partir do qual emergirá seu futuro. 2. Construa um modelo bem claro e faça-o com muita beleza, não tenha medo, torne-o grandioso, recorde que ninguém pode lhe impor nenhuma limitação senão você mesmo. Você não está limitado quanto a custos ou materiais, recorra ao infinito como sua fonte, construa-o em sua imaginação. Terá que estar aí antes que apareça em algum outro lugar. 3. Faça a imagem clara e precisa, retenha-a firmemente em sua mente gradual e constantemente trata o objeto ou coisa mais perto de você. Lembre-se, você pode ser o que decidir ser. 4. Este é o outro fato psicológico que é bem conhecido, porém, infelizmente, ler sobre isso não lhe trará nenhum resultado que você possa ter em mente, nem sequer lhe ajudará a formar a imagem mental, e muito menos lhe ajudará a manifestá-la. É necessário o trabalho, insistência e esforço mental forte, o tipo de esforço que somente muitos poucos estão dispostos a levar a cabo. 5. O primeiro passo é a idealização. Além disso, o passo mais importante, porque é o plano sobre o qual você vai construir. Precisa ser sólido e permanente. O arquiteto, quando planeja um edifício de andares, visualiza cada linha e cada detalhe desde o princípio. O engenheiro, ao transpor um abismo, mediante uma ponte, primeiro determina os requerimentos de 1 milhão de forças em diferentes partes. 6. Eles veem o final antes de dar o primeiro passo, do mesmo modo que você delineará em sua mente o que deseja. Você semeará a semente, porém, antes de semear precisa saber o que colherá. Isso é idealização. Se não está seguro, regresse à cadeira todos os dias até que a imagem se torne clara e esta se desenvolverá gradualmente. No princípio, o plano geral pode ser apenas um esboço, porém, irá tomando forma, primeiro o contorno tomará forma, em seguida os detalhes, e gradualmente você desenvolverá o poder que lhe permitirá formular planos que finalmente se materializarão no mundo objetivo. Você chegará a saber o que o futuro lhe reserva. 7. Em seguida vem o processo de visualização. Você precisa ver a imagem cada vez mais e mais completa, ver o detalhe, na unidade, começam a se desvelar os caminhos, e meios para trazê-lo à manifestação se desenvolverá. Uma coisa levará à outra. O pensamento levará à ação, a ação desenvolverá métodos, os métodos fomentarão amigos, os amigos atrairão as circunstâncias, e finalmente, o terceiro passo, ou materialização, ter-se-á conseguido.
8. Todos reconhecemos que o universo teve que ter sido pensado antes que se pudesse converter em um fato material. E se estamos dispostos a seguir as diretrizes do grande arquiteto do universo, veremos que nossos pensamentos tomam forma, tal como o universo tomou forma concreta. É a mesma mente operando através do indivíduo. Não há diferença de classe ou qualidade, a única diferença é de grau. 9. O arquiteto visualiza seu edifício, o vê como deseja que este seja. Seu pensamento se converte em um molde plástico a partir do qual o edifício finalmente emergirá, alto ou baixo, formoso ou simples, sua visão toma forma no papel e finalmente se utiliza o material necessário e o edifício se ergue por completo. 10. O inventor visualiza sua ideia exatamente da mesma forma. Citemos, por exemplo, Nikola Tesla, que tinha um enorme intelecto, e foi um dos maiores inventores de todos os tempos. Este homem materializou as mais surpreendentes realidades, sempre visualizou seus inventos antes de começar a trabalhar neles. Tesla não se apressava em materializá-los para em seguida gastar seu tempo corrigindo defeitos. Tendo construído primeiro a ideia em sua imaginação, a mantinha aí como uma imagem mental a ser construída e melhorada por seu pensamento. Desta forma, escreve em seu livro O Experimentador Elétrico, estou habilitado para desenvolver e aperfeiçoar rapidamente uma concepção sem tocar em nada. Quando já avancei o suficiente como para incorporar no invento toda a melhora possível na qual posso pensar e não lhe vejo falhar, converto em algo concreto produto de meu cérebro. Invariavelmente, meu projeto funciona como concebi que deveria torná-lo e durante 20 anos não encontrei qualquer exceção. 11. Se pode conscientemente seguir estas instruções, desenvolverá fé, o tipo de fé que é a substância das coisas pelas que se espera, a evidência de coisas não vistas, e desenvolverá confiança, o tipo de confiança que conduz à perseverança e à coragem. Você desenvolverá o poder de concentração que lhe permitirá excluir todos os pensamentos, exceto os que estão associados com seu propósito. 12. A lei é que o pensamento se manifestará em forma, e somente quem souber como se converter no pensador divino de seus próprios pensamentos pode assumir o lugar do mestre e falar com autoridade. 13. A clareza e a certeza se obtêm unicamente mantendo a imagem na mente repetidamente. Cada repetição torna a imagem mais nítida e precisa que a anterior, e na proporção à nitidez e precisão da imagem assim se produzirá a manifestação resultante. Você precisa construí-la com firmeza e segurança em seu mundo mental, seu mundo interno, antes que possa tomar forma no mundo exterior, e você não pode construir nada de valor, inclusive em seu mundo mental, a menos que conte com o material apropriado. Quando tiver o material poderá construir qualquer coisa que desejar, porém, assegure-se de seu material. Você não pode fazer uma cortina de brocados usando trapos. 14. Este material será criado por milhões de silenciosos trabalhadores mentais e moldado na forma de imagem que você tiver na mente. 15. Pense nisso. Você tem mais de 5 milhões desses trabalhadores mentais prontos e ativos, que se chamam neurônios. Além disso, há outra força de reserva de ao menos um número igual, prontos para ser chamados à ação na mais leve necessidade. Seu poder para pensar, então, é quase ilimitado, e isso significa que seu poder para criar o tipo de material que é necessário para construir para você mesmo qualquer tipo de entorno que deseja é praticamente ilimitado. 16. Além desses milhões de trabalhadores mentais, você tem milhares de milhões de trabalhadores mentais no corpo, cada um dos quais está dotado com suficiente inteligência para entender e atuar sobre qualquer mensagem ou sugestão recebida. Todas estas células estão ocupadas criando e recriando o corpo, porém, além disso, estão dotadas com energia psíquica por meio da qual podem atrair até si mesmas a substância necessária para um desenvolvimento perfeito. 17. Fazem isso pela mesma lei e do mesmo modo que cada forma de vida atrai a si mesmo o material necessário para seu crescimento. O carvalho, a rosa, o lírio, todos requerem certos materiais para sua mais perfeita expressão e os obtêm por meio da petição silenciosa, a lei da atração, a forma mais confiável para você obter o que requer para seu desenvolvimento completo. 18. Construa a imagem mental, construa-a clara, definida, perfeita, sustente-a firmemente e os meios aparecerão, a provisão seguirá a petição.
Você será guiado para fazer o correto no momento correto e da forma correta. O desejo sincero atrairá a expectativa certa, e esta por sua vez deverá se reforçar com a ordem firme. Estas três coisas não falham para atrair a realização, porque o desejo sincero é o sentimento, a expectativa confiante é o pensamento, e a ordem firme é a vontade, e, como já vimos, o sentimento proporciona vitalidade ao pensamento, contando que a vontade o mantenha firmemente até que a lei de crescimento o faça se manifestar. 19. Não é admirável que o homem tenha um poder tão enorme dentro de si e que de faculdades tão transcendentais ele não tem ideia? Não é estranho que sempre nos ensinaram a buscar a força e o poder fora? Fomos ensinados a buscar em todo lugar, exceto em nosso interior, e sempre que este poder se manifesta em nossas vidas nos é dito que é algo sobrenatural. 20. Hoje muitos já chegaram ao entendimento deste maravilhoso poder e já realizaram esforços sérios e conscientes para melhorar sua saúde, poder e outras condições, e parecem falhar. Não parecem capazes de fazer que a lei opere. A dificuldade em quase todos os casos consiste em que se estão enfocando no externo. Desejam dinheiro, poder, saúde e abundância, porém, não percebem que estes são efeitos e que chegam somente quando se encontra a causa. 21. Os que não prestam atenção ao mundo externo buscarão somente confirmar a verdade, buscarão unicamente a sabedoria e verão que esta sabedoria revelará e divulgará a fonte de todo o poder, que se manifestará no pensamento e no propósito que criará as condições externas desejadas. Esta verdade encontrará sua expressão no propósito nobre e na ação corajosa. 22. Crie unicamente os ideais, não pensa nas condições externas. Torne belo e opulento seu mundo interno e o mundo externo expressará e manifestará as condições que tem em seu interior. Você chegará a compreender seu poder para criar ideias, esses serão projetados ao mundo dos efeitos. 23. Por exemplo, suponha que um homem está endividado. Pensara continuamente na dívida, concentrando-se nela, e como os pensamentos são causas, o resultado é que ele não somente assegurará que a dívida permaneça junto a ele, senão que realmente criará mais dívida. Está pondo em operação a grande lei da atração com o resultado normal e inevitável, a perda leva a outra perda até mesmo maior. 24. Qual é, então, o princípio correto? Concentre-se nas coisas que deseja, não nas que não deseja. Pense na abundância, idealize os métodos e plano para pôr a lei da abundância em operação. Visualize as condições através das quais a lei da abundância cria, isso dará lugar à manifestação. 25. Se a lei funciona perfeitamente para trazer pobreza, carência e toda forma de limitação para os que continuamente mantêm pensamentos de carência e medo, também funcionará com a mesma certeza para atrair condições de abundância e opulência para os que mantêm pensamentos de coragem e poder. 26. Este é um problema difícil para muitos. Somos demasiado ansiosos, pelo que manifestamos ansiedade, medo, tensão. Queremos fazer algo e queremos ajudar, somos como uma criança que acaba de plantar uma semente e a cada 15 minutos remove a terra para ver se está crescendo. Claro, sob estas circunstâncias a semente nunca germinará e isso é exatamente o que muitos de nós fazemos no mundo mental. 27. Precisamos plantar a semente e deixá-la imperturbável. Isso de nenhum modo significa que permaneçamos sentados sem fazer nada, faremos mais e melhor trabalho do que jamais feito antes, novos canais proverão constantemente, se abrirão novas portas. A única coisa necessária é ter uma mente aberta e estar pronto para agir quando chegar o momento. 28. A força do pensamento é o meio mais poderoso para obter conhecimento, e se está concentrado em um tema poderá resolver qualquer problema. Nada está mais além do poder da compreensão humana, porém, para isso se requer aproveitar a força de pensamento e fazê-lo produzir o que desejamos. 29. Lembre-se que o pensamento é o fogo que cria o vapor que move a roda da fortuna da qual dependem suas experiências. 30. Faça-se algumas perguntas e em seguida espere reverentemente as respostas. Você não sente agora e sempre o ego consigo? Você expressa esse ego ou segue a maioria? Lembre-se que a maioria sempre é conduzida e nunca conduz.
Que foi a maioria que lutou com unhas e dentes contra a máquina a vapor, o tiro automático e qualquer outro avanço ou melhoria que foi proposta então. 31. Para seu exercício esta semana, visualize um amigo. Veja-o exatamente como o viu a última vez, veja a casa, a mobília, lembre-se da conversa. Agora veja seu rosto, veja isso nitidamente. Agora, fale com ele a respeito de um tema de interesse mútuo, veja mudar sua expressão, veja-o sorrir. Pode fazê-lo? De acordo, você pode, então. Desperte seu interesse, conte-lhe uma história de aventuras, veja seus olhos se iluminarem com um espírito de alegria ou de emoção. Pode você fazer tudo isso? Se pode, sua imaginação é boa e está fazendo um excelente progresso. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.